Olá, estamos aqui para mais um Pode Falar de Saúde, o podcast da saúde que nós tivemos o primeiro mês passado, o último sábado de abril, e agora, repetindo a tradição, né, que estamos criando, o último sábado de maio. E o nosso compromisso é trazer a saúde para vocês da forma mais fácil possível, com pessoas competentes, que estão na área e que podem falar, inclusive, problemas do dia a dia. Hoje vamos falar sobre um problema muito sério que acomete as mulheres e ainda pouco conhecido. Claro, as pessoas acometidas conhecem um pouco, mas a ideia aqui é trazer para todos, para saber o que é, como cuidar, indicar para as pessoas que a gente conhece e, no caso de ser nós mesmas, saber como proceder. Estou aqui também com meus parceiros queridos, a Carolina Galvanese e o Márcio Felipe, ambos, nós três, estudantes de Direito da Saúde. A saúde é uma área que nos fascina muito e estamos também aqui com duas pessoas referência nas suas áreas no assunto endometriose. Nós temos aqui a vice-presidente ou presidente, ela quer ser vice-presidente, mas ainda é presidente. Eu sou vice-presidente, não quero ser presidente. Desculpe, é que ela falou e eu troquei tudo. Ela já quer me jogar lá. Não, eu já promovi ela, eu achei que ela tem cara de presidente. Da ONG Endomulheres, que trata disso, acolhe as mulheres, entende muito de políticas públicas, direito das mulheres, e ela, daqui a pouco eu jogo a bola para ela e para o Dr. Fábio, que está aqui, que é uma referência também no cuidado da endometriose, que vai falar a parte dele, né, como prevenir, será que tem prevenção, descobrindo, ou como fazer para descobrir sintomas, enfim. Nós três, Márcio, Carolina, eu, passamos a palavra para os dois, e eles vão falar cada um na sua área, começando pelo Dr. Fábio, porque eu gosto muito de começar por conceitos. E aí depois o entorno. E aí o Dr. Fábio, quando chegar a parte de políticas, então passa para a Romilda, né, que é quase Rosilma, mas é Romilda. Então, Dr. Fábio, por favor, muito bem-vindos vocês. Obrigada. Por disponibilizar seu tempo precioso para trazer aqui um pouco de conhecimento sobre essa doença que maltrata bastante as mulheres. É verdade, Dr. Fábio? Sim, com certeza. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês nesse sábado chuvoso, mas sempre é bom dar informação. A gente tem, como você já abriu no programa, falando que a endometriose é um problema hoje dos programas de saúde pública, é um problema principalmente da desinformação. E a desinformação não é só para a população no geral. Hoje a gente passa por um problema que as pessoas individualmente, com a sua própria saúde de qualquer coisa, tem um pouco de carência de entender, às vezes uma febre simples, uma doença, as coisas mais simples. Hoje a gente acabou de sair da pandemia de uma gripe, e a gente não sabia nem lidar com uma gripe, quais são os sinais de alerta. E a endometriose não sai desse problema, porque a endometriose é uma doença desconhecida até na carreira médica, até entre os médicos, porque tem pouco, hoje em dia tem mais espaço na parte do estudo médico em si, da própria faculdade de medicina, mas teoricamente todo médico deveria ser capaz de identificar a endometriose. Então, a endometriose é uma doença da mulher, na fase reprodutiva, normalmente da mulher, quando ela termina a adolescência, até o término da vida reprodutiva, por volta da vinda da menopausa. Normalmente é essa fase que acomete. Eu não vou falar dos extremos, porque a gente vai falar do que não é o mais comum. Ela pode chegar a cometer de 10% a 15% das mulheres. Então, de 1 em cada 10 que vocês conhecem tem endometriose ou pode ter alguma coisa de endometriose. É uma doença que tem alguns sintomas, e a gente sempre esclarece os sintomas mais comuns, porque é importante para a gente ser replicadores, e vocês, como importantes, como estão na saúde hoje, serem replicadores de entender. Não é normal para uma mulher ter alguns sintomas. E os sintomas, como a endometriose. Primeiro, o que é endometriose? Endometriose é uma doença, então, da mulher em idade reprodutiva, quando o endométrio, que é o tecido normal de dentro do útero, se comporta de uma forma normal.
ele se fixa ou pode se fixar em diversas partes, normalmente na cavidade pélvica. Então, a gente não sabe efetivamente por que acontece a endometriose, mas esse endométrio sai de dentro da cavidade normal, que é o que está lá esperando para receber uma gestação, e quando não receber a gestação menstrual normalmente, ele se fixa na parede pélvica, nas tubas, no ovário, e aí fora dos órgãos ginecológicos, pode se fixar na bexiga, pode se fixar no intestino e até outras coisas mais estranhas. Como é na cavidade pélvica, as dores, na maior parte das vezes, os problemas são relacionados à menstruação, porque o endométrio é um tecido como o endometrial, como um tecido da menstruação, e recebe toda a carga hormonal que a mulher tem todo mês. Faz o ciclo menstrual, engravidou, ótimo, se não engravidou, tem a menstruação e tem a descamação, e inicia um novo ciclo. As mulheres entendem disso, a gente não sabe nada disso, não entende isso, e a maior dificuldade, então a primeira dificuldade, como explicar para um homem, médico que seja, o que é um ciclo menstrual? Na maior parte das vezes é uma das aulas mais complexas que a gente tem. Na endometriose, então, como são coisas cíclicas, as dores, né, então são dores, a maior parte das vezes, são cíclicas também, inicialmente pelo menos. Então a dor pélvica crônica, a gente fala que é a doença dos 6Ds, né? A Romilda está cansada de me escutar falar das doenças dos 6Ds. Então a primeira coisa é a dor. Dor o quê? Dor pélvica crônica. Tá? Aquela que te acomete há mais de 6 meses, te incomoda, normalmente cíclica e que começa da parte cíclica. Se a dor tem a relação com a menstruação, a dor menstrual, que a gente chama de dismenorreia. A dor da menstruação é um dos segundos sinais que a gente tem que prestar atenção, dos sintomas. Terceira coisa, a dor na relação sexual. É normalmente a relação sexual mais profunda, porque a inflamação acontece no fundo da barriga, por dentro, que nada mais é do que o fundo da vagina por fora. Então a dor na relação, na penetração profunda, principalmente, pode estar relacionada à dor da endometriose. A dor para urinar e evacuar, logicamente, pode ser por infiltração específica dessa região ou só por uma irritação na região. E a dificuldade de gravidez, né? Era a infertilidade, mas não tem infertilidade, puseram a dificuldade para engravidar. Então aquela paciente, talvez metade das mulheres que não conseguem engravidar, a endometriose tem que ser pensada. Então, vocês já percebem que ela acomete a mulher em diversas partes importantes, porque acomete ela no dia a dia, ela tem uma dor, vai fazer qualquer coisa, incomoda, vai se mexer, incomoda, tem a menstruação, fica de cama, vai para o hospital, toma remédio. Quando pensa em ter relação sexual, não consegue, quando tem relação, não engravida. Então, imagina, entra numa catarse aí que é difícil de lidar com ela. Tá? E como esses sintomas são também semelhantes a vários outros sintomas, ela se confunde com um monte de outras doenças. Então, ela passa desde de louca, né? Porque ela tem dores enlouquecedoras mesmo, aquela paciente que tem intestino irritável, dor para fazer xixi de qualquer forma, as outras causas de dificuldade de gravidez. Então ela realmente acaba atrapalhando a vida na melhor fase da mulher, que é quando ela sai da adolescência, vai entrar na universidade ou na vida profissional e está querendo ascender na sua carreira e tem dificuldade, perde espaço. Hoje em dia a gente está perdendo menos espaço, mas vocês que são mulheres podem me falar qual que é a dificuldade da mulher ascender na profissão. E com dor, com dificuldade nas coisas básicas, da saúde básica, isso acaba sendo muito difícil. Tá? Então, o diagnóstico, os sintomas não são específicos da endometriose, e aí o diagnóstico passa a ser difícil também porque a gente não tem uma coisa para falar. Doutor, eu tenho isso, eu tenho endometriose? Eu não tenho uma coisa. Depende de a gente conversar, entender quem é você, entender se esses sintomas que eu falei, os principais, têm a ver com a endometriose, e a gente lançar a mão de um exame super específico, né? Que é o exame do médico que escuta e examina. Então é super específico, eu sempre falo isso, a gente não precisa de um exame específico para isso, a gente tem exames complementares, mas se você não conversar com o médico, se você não tiver 5 minutos de uma escuta determinada para ele observar o que está acontecendo e poder conversar a respeito disso, e conseguir examinar e procurar onde dói, a primeira coisa é onde dói, palpar onde dói, ver onde dói, e conseguir fazer isso. Se a gente não conseguir essas coisas, é muito difícil realmente.
Partindo para o próximo passo, então tudo bem, como a gente vai fazer o diagnóstico? Teve a suspeição, foi no médico, elas gostam de falar do especialista, eu falo do médico que te examinou e que te olhou e que teve atenção para você. Normalmente um ginecologista que te deu essa atenção, qual que é o exame? Não existe um exame. Eu não tenho exame de sangue para você fazer, por mais que a gente gostaria de ter, não tem. Tentou-se no passado falar de um exame, nem vou falar dele para não ficar fixado a esse exame, mas a gente tem basicamente 2 exames que a gente são complementares e importantes para fazer. Tem vários outros que quando estão muito deformados ou quando a endometriose acometeu gravemente a pelve, vai estar positivo em diversas coisas. Mas o primeiro dos exames, que deveria ser o mais simples, é o ultrassom com preparo. É um ultrassom transvaginal, como os que vocês conhecem normalmente, mas feito aí sim com um médico especialista da área de rastreamento ou mapeamento da endometriose. Ele vai fazer o ultrassom, mas não é ultrassom assim, vai lá e faz. Carolina, vai lá e faz ultrassom com ele porque ele é muito bom. Não, não serve. Eu gosto de falar assim, ó, eu examinei, ela tem aqui, ela tinha essa dor, ela tinha aqui, eu tenho que dar uma dicasinha para ele, porque ele vai olhar tudo, mas ele procura a dica que eu dei. Se eu já vi um caroço, um nódulo, e eu já suspeitei de endometriose, porque eu vi alguma área, ele procura, e daí às vezes é a ponta para onde a gente vai ver. Às vezes ele tem uma pontinha lá, e a endometriose às vezes é isso, você tem uma pontinha, é a ponta do iceberg, o que tem de fora e o que está lá pro fundo. Ele pega dessa ponta e acha o caminho do que tem. Então, o ultrassom com preparo, ele faz o rastreamento. Da onde? Do lugar mais comum. Os órgãos pélvicos, aí o ultrassom, vocês estão acostumados, ginecológico anual, o útero, os ovários, ele faz essa parte também. Mas ele analisa partes mais profundas da profundidade da pelve, da superfície intestinal, da superfície da bexiga, e aí ele sobe para o lado mais comum. Tirando a pelve, o primeiro lugar mais comum é a direita, no apêndice, que todo mundo conhece da apendicite. O primeiro órgão que pega quando sai da pelve é o apêndice. E quando isso acontece, ele também tem condição de fazer. Com isso, a gente faz um mapeamento da endometriose ultrassonográfico. Existe um mapeamento semelhante, que era mais caro. Hoje eu acho que, pela dificuldade deste profissional, a gente tem um mapeamento pela ressonância. Cada um tem sua vantagem e desvantagem, mas a ressonância faz da mesma forma, a ressonância pélvica, também com o médico, que vai ser atento na observação dos dados, e de novo, eu dando atenção para ele, olha, eu já vi que tem aqui, ali e acolá, eles vão fazer esse mapeamento. Fez esse mapeamento, a gente vai saber que caso você tem, aonde que acomete a endometriose e como a gente pode lidar com ela. Aí vocês vão falar de tratamento. Todos os tratamentos são cirúrgicos? Todas as pacientes são cirúrgicas? Se a gente falou de 10 a 15% são acometidas de endometriose, talvez 10 a 15% dessas têm endometrioses mais graves, que precisam aí sim de um profissional habilitado, especializado para ler esses exames e fazer uma programação cirúrgica. Então o mapeamento te direciona para um mapeamento da cirurgia, para uma escolha do que a gente vai procurar da cirurgia. A gente não vai para a cirurgia como era no passado, de olhar para ver, nossa, tem endometriose, que dificuldade, né? Isso não se faz mais, isso está praticamente proscrito, salvo em alguns lugares que ou que você não tem um diagnóstico claro por algum motivo, mas é exceção, é importante falar. A laparoscopia, que é aquela cirurgia dos furinhos da barriga, que a gente coloca a câmera de televisão dentro da barriga, não é mais para diagnóstico. É uma complementação de diagnóstico. Então chegou a paciente, a gente conversou, examinou, pediu os exames, fez o mapeamento, optou por cirurgia porque tinha alguma indicação. Neste momento, a laparoscopia é um processo diagnóstico que a gente vai olhar e vai confirmar todas essas regiões onde ela tinha as lesões suspeitas, e aí sim, já nesse momento, já o objetivo é extrair todas essas lesões. Lembrando que a endometriose não é uma doença maligna, não é câncer, então ela, apesar de ela se comportar às vezes como uma doença extremamente agressiva, ela não vai ser uma doença que vai te matar, como um câncer que não é tratado e vai desenvolvendo e crescendo e dá metástase, tudo isso não dá. Ela tem alguns comportamentos parecidos com câncer, porque é descrito metástase da endometriose, é descrito uma disseminação e um envolvimento grande dos órgãos pélvicos. Às vezes a gente faz cirurgias mais difíceis e mais desafiadoras do que até cirurgias de câncer. Porque a cirurgia de câncer, a gente tem mais
parametrizado tudo que a gente vai fazer. Às vezes na endometriose a gente não sabe o que vai fazer. E são cirurgias que, se você não fizer da forma adequada, com a extirpação de todas essas lesões, vai ser um problema. De novo, por não ser câncer, a gente tem que escolher, às vezes, o que a gente vai fazer na cirurgia. Não é um nódulo que eu vou lá e tiro o nódulo. Não é lá um nódulo. Não adianta ter um nódulo, por exemplo, no intestino e eu tirar o útero. Não adianta eu ter um problema aqui e eu tirar o dedo de cá. Não vai funcionar. É exatamente igual na endometriose. Mas, às vezes, esse nódulo está em cima de um órgão, de uma região perigosa, vamos chamar assim, da barriga. Ele gosta da endometriose, é sem vergonha, e gosta da parte dos nervos da pelve. E que isso vai acometer a parte funcional. E não é aquele nervo que você funciona o braço ou a perna, que se fosse isso paralisa. E às vezes ela pega nervos motores, que ela pode desenvolver uma dor crônica, na região nada a ver, na perna, no braço, que não é o mais comum. A Romilda sabe disso, porque meu braço não está mexendo, eu estou com endometriose. Não é assim, não é toda vez que é assim. E na maior parte das vezes não é assim. Os nervos motores são raramente acometidos. Os nervos sensitivos da pelve aí não são frequentemente acometidos, porque está em volta do intestino, em volta da bexiga, em volta do útero, de toda essa região. Então, esses daí a gente tem que cuidar muito bem. E aí, quando a cirurgia precisa ser feita, quando a paciente quer engravidar, eu não posso sair tirando todas as coisas, porque eu vou estragando todas as coisas também que ela vai precisar para a gravidez, para a vida normal, para a vida sexual. Então, aí de novo, o mapeamento serve para saber quem a gente está falando e qual que é a expectativa que ela tem em relação ao tratamento que a gente precisa fazer para essa moça. Então, de novo, a gente tem que conversar muito bem para entender quais são as expectativas que ela tem em relação à cirurgia. Doutor, eu estou aqui, eu tenho 25 anos, eu quero engravidar daqui a 10. Doutor, eu tenho 30 anos, eu quero engravidar agora. Acabei de casar, eu vou casar no ano que vem. Então, são pessoas diferentes e para a mesma doença são tratamentos diferentes. Tá? Então, o outro desafio é a gente entender quais são as aspirações e tentar devolver essas aspirações para ela. Tá? É muito comum, e a Romilda pode falar isso depois também, é muito comum a paciente falar: doutor, eu tenho endometriose, o doutor foi lá e tirou meu útero, que falou que vai tratar, tirou meu útero e meus ovários, eu tenho 30 anos. Esse tratamento não se faz mais. Isso, infelizmente, a gente está indo para um lado do tratamento que no passado a gente fazia porque a gente não sabia o que fazer. Então a gente achava, como é uma doença hormonal, relativa à parte hormonal, tirou-se os ovários, tirou o útero, tirou o endométrio. Então a fonte, pensava-se no passado, de fornecer a endometriose foi retirada e ainda tirou a parte hormonal, secou tudo, acabou a história. Só que a endometriose é sem vergonha. Ela tem a capacidade, muitas vezes dela, e aí entra naquele caso da pós-menopausa ou dessas que foram feitas a menopausa cirúrgica, ou seja, que extirparam os órgãos, os ovários. Esses focos que a endometriose que não foram retirados são capazes de fazer a transformação do hormônio que ele precisa. Então você extirpou todos os órgãos, ela continua com dor, com mal-estar, com cólica, com alterações semelhantes ao que ela tinha antes do que ela tinha. E agora está sendo estudada uma coisa mais nova, que é aquelas cirurgias que eventualmente você fez mais ou menos bem e ela começa a ter umas fibroses, umas cicatrizes internas relacionadas a essas cirurgias, em que normalmente a gente tem que falar as cirurgias incompletas. Aderência? Como se fossem aderência. Como se fosse. Tá? E essas fibroses, essas aderências também se comportam como dores na região e tudo isso. Não é para ficar desesperada, achar que não tem jeito nem nada disso, mas, de novo, se a gente seguir o trilho do que eu estou falando, a tendência é que, quando a gente vai para uma cirurgia bem pensada e bem desenvolvida, o diagnóstico e as aspirações, você consegue limpar todas as regiões que você precisa fazer, e a tendência é que a melhoria da capacidade, da qualidade de vida seja muito boa. Tá? Então não é assim, agora estamos perdidos porque eu tenho endometriose. Não, já falei que não é câncer, que ela é uma doença de caráter crônico. Então, se você for diagnosticado com endometriose, eu falo, talvez eu não possa falar que você nunca mais vai ter endometriose, mas eu tenho que falar que, se a gente fizer as coisas da forma como tem que fazer, você vai ter uma boa qualidade de vida e talvez você até esqueça que algum dia teve endometriose. Só que a gente vai lá para frente falar o que a gente não pode esquecer,
Mas é importante saber que, quando indicada a cirurgia, a gente ser bem certinho nas partes que a gente tem que abordar a cirurgia, para que isso sim reduz as chances de recorrência. Fez a cirurgia, boa parte dessas pessoas querem engravidar, a gente está falando de pessoas novas, e metade delas podem ter endometriose. Antes de falar disso, vamos falar daquelas meninas que diagnosticam endometriose com 20 anos de idade, que é uma das coisas. Ai, doutor, e agora? Eu tenho 20 anos de idade, diagnostiquei endometriose, como que eu vou fazer com a minha vida daqui por diante? Eu não vou tomar anticoncepcional, é coisa que a gente escutou. Por quê? No passado, um pouco se sabia, toma anticoncepcional, tomei anticoncepcional a vida toda e piorou minha endometriose. Porque o anticoncepcional realmente não é um tratamento de endometriose. Como eu falei, como não tem um diagnóstico, não tem um exame diagnóstico, a gente também não tem um remédio único ou um anticoncepcional, vamos falar assim, único para tratar todas as endometrioses. O que a gente faz, a gente controla assim os sintomas. Se os sintomas são menstruais, a menstruação fica na nossa mão com o anticoncepcional. Se os sintomas são do útero, existe anticoncepcional que vai agir mais no útero, que vai acabar combatendo um pouco a sensibilidade e a sensação da dor. Se é uma dor relacionada aos ovários, também tem anticoncepcional, mas para isso, a maior parte dos anticoncepcionais, a gente consegue controlar essas partes. E com isso a gente tem um controle preciso da parte dos sintomas. Eu estou tratando a endometriose? Não estou tratando. Não estou retirando a endometriose, como eu falei que é o tratamento. Mas se eu controlar os sintomas, se eu estabilizar as alterações que você tem, e se você não tiver as indicações principais de obstruções dos órgãos, é difícil entupir o intestino, é difícil a endometriose. Ela não funciona como tumores grandes do intestino que obstruem. Tem pacientes que têm endometriose muito séria do intestino, evacua muito mal, mas ela não tem obstrução intestinal, tá? Só que a endometriose do apêndice ou daquela região próxima do apêndice tem mais chance de obstruir. É raro também de acontecer. Das vias urinárias, como eu falei que acomete o fundo da vagina, os canais dos rins, os ureteres, passam no lado dessa região. E aí pode ter obstrução nessa região. Então, isso é uma indicação de cirurgia de urgência. As pacientes que não engravidaram, que já fizeram teste de fertilidade, já fizeram tratamento, às vezes, de fertilidade, às vezes a gente entra nessa parte como sendo das estratégias. Tentou engravidar espontaneamente, não funcionou. As tubas, por exemplo, estão acometidas, faz a parte da fertilização, a gente vai para a cirurgia, dá uma limpada na área, e aí o médico fertileuta entra com o bebezinho pronto já e faz a transferência do embrião ou do embrião para a gravidez. Então, as estratégias, vocês veem que são bem diferentes. E cada um dos casos são bem diferentes. Lembrando sempre, extirpar o órgão nunca é um tratamento de uma forma correta. Tirar o útero não é um tratamento. Tirar o útero pode ser uma estratégia de tratamento e normalmente está ligada a pacientes com prole constituída ou as pessoas de mais idade, que já estão sofrendo há muito tempo. A cirurgia de escolha, quando a gente fala laparoscopia, porque ela me permite uma magnificação das imagens, me permite ir nos cantinhos onde a ressonância e o ultrassom já me mostraram, e a gente tem estratégias ou equipamentos para a gente acessar nas partes mais profundas da pelve, da cavidade abdominal, e que a gente possa entrar em todas essas partes. Fizemos a cirurgia, ficou bem, e agora, não faço mais nada? Beleza, já falei que é crônico, então não é beleza. Aí vai o que é para todas as outras doenças. Você tem que mudar o seu status de vida, como que você faz a sua vida. Então, a gente consegue já identificar que pessoas startaram ou começaram a desenvolver sintomas de endometriose depois de alguma coisa que aconteceu do ponto de vista psicológico, algum trauma. Traumas relacionados a perdas de familiares, perdas abortamento, perdas de uma gestação, perdas de um filho, Então, essa pessoa precisa de um acompanhamento, um aconselhamento psicológico e um acompanhamento faz parte do tratamento. Pessoas que sofrem de dor crônica, mais de 6 meses, e que tem por anos e anos e anos, precisam de acompanhamento, porque mesmo que eu tire a endometriose, mesmo que eu tire o braço, a perna dela, a dor vai estar presente, porque é uma dor que ela está na memória e está incrustada lá no pensamento dela. E quem ajuda isso, as dores pélvicas e as dores crônicas, é o psicólogo e o psiquiatra. Então eles são aliados do nosso tratamento para esses casos, principalmente das pacientes que são sequeladas do ponto de vista psicológico ou por um trauma que começou, ou pela dor que ficou
há anos e anos incomodando ela, tá? Da parte alimentar, da parte nutricional, como tudo, hoje a gente come pior, come mais fast food, come mais gordura, come mais condições ruins. Eu falo que no passado, quando eu comecei a trabalhar com endometriose, eu trabalhava com as esquálidas. Eram pacientes extremamente desnutridas, até emagrecidas. Elas entravam pelo ambulatório da ginecologia e a gente falava, é endometriose. Estavam pálidas, estavam sempre no escuro, sempre escondidas. Hoje mudou esse perfil. O paciente hoje tem mais a ver com as que são glutonas, né? As que comem mais. Também a Romilda sabe que eu perturbo isso, que a gente percebe. A endometriose também se beneficia hoje dos alimentos ruins, das comidas ruins, dos maus hábitos alimentares. Exercícios físicos, como fazem parte das outras coisas, na endometriose também tem vantagem. Pô, eu tenho muita dor, eu não quero fazer nada. Não, mas quem tem dor e fica parado vai ter mais dor. Essa dor deve ser pior e de pior qualidade. A pelve fica mais parada, tudo fica mais... Mas não vou lá fazer kickbox, eu sei lá, coisa mais... correr exaustivamente. Não, você não deve fazer esses esforços extenuantes, não deve ficar suado até morrer, nem nada disso, e você deve balancear os seus exercícios, mas os exercícios para tratamento e para condição crônica é super importante. E aí os exercícios sempre balanceados, com exercício de força, de elasticidade, exercício aeróbico, exercícios em grupos. Antigamente a gente estava falando há pouco aqui, a gente jogava, tinha partidas de vários esportes que faziam juntos, dançava, isso é esporte. E é isso, a convivência também diminui o quadro da endometriose e das doenças crônicas. Isso foi se perdendo ao tempo. Prevenção primária, que é aquilo que você vai fazer para ninguém ter endometriose, não existe. Tá? A gente não tem nada para fazer para você não ter. Mas eu tenho algumas coisas para fazer para você talvez não ter de novo, ou não ter tão grave, ou você ter uma vida saudável. A gente fala, come direito, dorme bem, faz exercício. Isso talvez seja o mais primário que a gente tenha. Tá? E, complementando tudo isso, a gente tem já há algum tempo aí, isso é da pandemia, a gente vem desenvolvendo um projeto ligado à inteligência, a aplicativo. A gente tem um aplicativo já ligado à endometriose, buscando informações e tudo isso, e a gente está numa segunda fase, isso é pré-lançamento, então nem poderia falar, mas é pré-lançamento de inteligência artificial relacionada à endometriose. Para que serve isso? Para você poder fazer diagnóstico precoce, ser um assistente virtual para você, e mais do que isso, um acompanhamento de toda a sua linha de cuidado. O problema da endometriose, como outras doenças crônicas, é da linha de cuidado, desde a paciente chegar e ter o primeiro diagnóstico, até como ela terminar esse diagnóstico, o seu tratamento, e aí o seu segmento, pensando na cronicidade disso tudo. É muito comum a paciente tratar e achar que nunca mais vai ter nada, ou abandonar, ou não, trocar a vida por outra coisa, e não ficar completamente boa. Ela, pelo menos, ela abre o espaço para ter mais alguma coisa. Um assistente, como é o médico, a gente sabe que a gente não é tão acessível o tempo todo, ou não tem vários médicos acessíveis a todos para poder conversar sobre várias coisas. Então, pensando nessa fraqueza e pensando em alguns estudos que a gente fez antes de falar, quando a gente pensou no assistente virtual e veio a pandemia aí, o que elas queriam? Aí a Romilda e a Flávia ajudaram a gente. O que vocês querem saber quando tem endometriose? Quando eu sou uma mulher, eu tenho endometriose. O que eu quero saber? O que eu tenho? Como que eu chego no diagnóstico? Para quem eu tenho que recorrer? Né? E como eu vou fazer o segmento ao longo do tempo? E aí, pensando nessas coisas, a gente tentou fazer algumas coisas em relação a isso. Impecável essa aula, hein? Impecável. Impecável. Só uma perguntinha, porque você... Só uma? Não, só uma, sabe por quê? Porque conforme você foi falando, foram surgindo as dúvidas, mas você respondeu em seguida. Só sobrou uma. Muito rapidinho, e obrigada por essa generosidade maravilhosa que... Pode passar para... Mas o que eu queria perguntar para você? A pessoa que tem algum sintoma, e a gente vê muito isso, ela não resiste aí no médico. No caso da endometriose, o que você, como médico experiente da área, aconselha, no sentido de que, se ela continuar com aquilo tudo e deixar a doença avançar,
como fica comprometida a fertilidade dela? Haja vista que você acabou de dizer que tem muita gente muito jovem que te procura, né? Sim. Então, a minha preocupação foi essa. Será que a pessoa diz, eu não estou sentindo tanta dor assim, vamos deixar, né? Então esse é o problema. Qual é o comprometimento? Dos desafios que a gente teve no começo. Tem pessoas com endometriose muito grave que não tem comprometimento da fertilidade. E isso depende, como eu falei, da endometriose, aonde ela está acometendo. Se eu tenho uma endometriose que é muito mais fora da parte ginecológica, que até acomete muito intestino, parede pélvica, tenho dores impossíveis até, ela tem 3 filhos e às vezes não acontece nada. Não é tão comum porque a gente sabe que o processo inflamatório da endometriose atrapalha ou transforma o endométrio normal dela do útero como endométrio hostil, que é muito inflamado, e ele acaba transformando então o útero numa cavidade inadequada para o óvulo fazer. Então, eventualmente, o espermatozoide consegue subir, chegar no óvulo e ele desce, mas o meio está hostil. Ele não é que é abortado, ele nem não tem onde se fixar, o terreno é ruim. Então, atrapalha para o espermatozoide subir, atrapalha para o óvulo encontrar o espermatozoide e não engravida. Tá? Essa paciente que começa a sentir os sintomas, aí volta aquela também a primeira fase que eu falei. Todo médico deveria conseguir olhar para uma paciente e minimamente falar, você tem alguns dados de endometriose. Se não fizer nada, muda a sua vida. Coma melhor, está estressada, tenta mudar isso, o chefe é chato, dá para trocar de emprego, o que aconteceu para você ter isso, conseguir conversar, minimamente a gente tem um direcionamento, porque se a gente direciona o que a gente faz aqui toda vez que a gente é chamado e toda vez que a gente é convidado para falar, a gente tem vindo para falar porque a conscientização dessas coisas são muito importantes. A gente vai falar, a gente tem um dos colegas, o Guilherme, que é da equipe também, ele dá aula em faculdade e ele fala, meu único objetivo é ensinar que todos os médicos que se formem ou que passem por mim saibam identificar a endometriose. Porque isso é uma forma de a gente prevenir, é uma prevenção primária. Você pelo menos sabe, não é primária porque você não impede que tenha doença, mas ela pelo menos chega primariamente ou rapidamente na frente de alguém que possa te ajudar. E para a fertilidade propriamente dita, se ela tiver uma endometriose grave e não fizer nada, ela vai levando a comprometimento da fertilidade. A gente tem um dos órgãos da nossa pelve, que são as tubas. Esse órgão é muito delicado. E se a endometriose se fixa perto dessa região, aumenta o risco de você destruir a função dela e, no mínimo, ela não consegue ter um bebê pelas próprias condições. Precisa de um equipamento relacionado ao fertileuta, a parte da fertilidade. E isso acaba sendo uma dificuldade para ela. Tá? Então, quanto mais tardiamente ela tomar alguma posição desses tratamentos que eu falei, desde o controle da menstruação ao controle da vida, maior a chance dela ter comprometimento da fertilidade, maior comprometimento da vida futura dela em todos esses aspectos. As mulheres acham que é normal ter dores menstruais. E a gente sabe que muitas mulheres não têm dor nenhuma e tem muitas mulheres que não conseguem nem trabalhar durante 2, 3 dias por causa das dores menstruais. Minha pergunta é a seguinte, como identificar nesse espectro o que seria um sintoma de endometriose? A gente tem um mote da nossa campanha aqui de Santos, que a gente fala, não é normal ter dor. A gente fala isso, não é normal ter dor. Porque existe sim aquela cólicazinha. Se você tem uma cólica intestinal, uma cólica eventualmente urinária, é uma coisa frustra que vem um pouquinho, né? Você tem menstruação todo mês, muito dolorosa, que te atrapa, a cólicazinha, vou chamar assim, da menstruação, é uma cólica da expulsão do sangue menstrual através de um órgão oco, que é o útero, passando pelo colo do útero. Isso dá um pouco de desconforto da cólica. A partir do momento que essa cólica não cessa com qualquer analgésico comum e com alguma atividade, bolsa de água quente ou qualquer uma daquelas coisas que a avó já fazia, que a mãe já fazia, isso já não é comum e precisa ser discutida. Não quer dizer que sejam todos os casos de endometriose, não quer dizer que eventualmente que seja endometriose, que todas têm que ser tratadas cirurgicamente. Mas não é normal ter dor que te leva para o pronto-socorro todo mês ou que você fica na cama 5 dias.
Aí voltamos para aquela coisa que a gente falou, ela tem uma dor, essa dor não é tão boa, pode ser endometriose, mas ela fica no quarto escuro, fica 3 dias trancada, tomando WhatsApp, né? Só fica no WhatsApp, no Instagram, piora a qualidade de vida, come mal, não faz atividade física, a tendência é o quê? É piorar mais. Então, a gente tem que estimulá-la a ter um correto diagnóstico, mas também tem que estimular a fazer coisas para melhorar a saúde como um todo. A menina, hoje em dia, se fecha muito fácil no quarto escuro e fica lá fazendo nada. Vira um ciclo vicioso, a gente fica se retroalimentando. Né? Aí eu gostaria só de pegar uma oportunização aí no que você comentou sobre a questão do diagnóstico e dos médicos, porque eu acho que esse é um dos nós do problema. É você ter um histórico de passagem por vários profissionais que não te dão um diagnóstico, e aí a pessoa vai levando aquela situação de uma forma frustrada e acaba se resignando a ter uma qualidade de vida bem ruim. Então, infelizmente, o que a gente que está do lado aqui, né, do lado jurídico vê, é uma inaptidão de boa parte dos profissionais em fechar esse diagnóstico. Do sistema, não só dos profissionais, né? Então, como você fala, tem estudos mundiais, isso não é... Hoje em dia a gente tem que falar que o Brasil está na vanguarda dos estudos e do tratamento da endometriose. Os melhores cirurgiões de endometriose estão no Brasil, do mundo todo, não estou falando do Brasil, do Brasil, no mundo todo, a gente tem várias pessoas muito bem conceituadas e que são expoentes do mundo afora. Tá? Do ponto de vista de estudo, é lógico que a gente fica atrás de alguns lugares por todas as dificuldades do estudo que a gente tem no Brasil, né? Mas tem estudos que demoram 14 anos na Austrália, nos países mais em que a estrutura social do diagnóstico é mais ligada a médico de família, médico depois manda, né, aqueles sistemas canadenses, ingleses e tal. Esse diagnóstico é tardio, tá? Mesmo lá eles não têm essa informação de que a endometriose tem algumas coisas que o primeiro médico que pega ela poderia desatar esse nozinho. Ele não tem, talvez, lá eles não vão mandar diretamente para ressonância ou para ultrassom com preparo, nem tem esse médico à disposição, e mundo afora tem poucos ultrassonografistas capacitados. De novo, os melhores ultrassonografistas de endometriose estão no Brasil. Tá? Os primeiros estudos de endometriose são do Brasil também. Então, você vê como a gente está mais na frente. A gente não é o país que mais demora para diagnosticar. Aí a gente já demora para tratar, por quê? Aí esbarra de novo nos serviços, e aí é outro desafio que, junto com a Endomulheres da Baixada, a gente conseguiu uma boa acesso aqui até na saúde pública para isso. Aproveitar e já passar essa bola, você já levantou, né? Então, aí só para voltar de novo, o aplicativo que a gente fez busca essa falha aí, para a pessoa não demorar tanto para suspeitar, ou se ela tiver lá com dor de madrugada, ela tem um lugar para ela falar, nossa, parece que eu tenho endometriose, ela leva para o médico dela, o que a gente queria que ela levasse para o médico dela e falar, eu fiz as minhas coisas aqui, está dizendo que eu no mínimo tenho chance disso. E essa abordagem da paciente não é mal vista pelo médico? Porque eu já encontrei uma certa resistência. O médico fala assim, pô, mas se a senhora já tem o seu diagnóstico, o que veio fazer aqui? Aí desculpa, se a gente vai ficar com medo do aplicativo ou de alguma coisa assim... Ciúme do Google, não. O Google está aí para ajudar. E aí outra coisa, o Google, antes da gente, o Google ajudava o diagnóstico em mais da metade das mulheres. Elas digitavam no Google, tenho dor na cólica toda a menstruação. A primeira coisa que aparece é endometriose. Tá? Então não é possível, aí eu falo, não é possível a gente perder para o Google. E também a gente não está lá competindo com o Google. Tem que ser complementar. Né? Tem que ser complementar. A verdade é essa. E no mínimo você tem que ajudar para você tirar essa pessoa da fila. Da mesma forma que eu não quero tratar um câncer depois de 10 anos, que a gente não quer tratar, eu não quero tratar endometriose depois que eu desvitalizei toda a pelve. Tá? Fazer as cirurgias que ela nos acompanha, fazendo 3, 4, 5 horas de cirurgia. Cirurgia de endometriose, que a gente está tratando hoje, a gente faz casos que a gente fala que são cirurgias intermináveis, são cirurgias muito complexas e que depende, a gente não quis expandir para isso, mas já que vi a pergunta, médicos que fazem tratamento adequado da endometriose não se formam em 2, 3 anos, se forma numa vida. Eu demorei tantos anos para me formar médico, 6 anos,
No meu tempo eram 3 anos de residência e eu demoro a vida para me formar um cirurgião de endometriose ou um cirurgião completo da cavidade pélvica. A gente é habilitado a tirar todos os órgãos pélvicos pela ginecologia, mas eu tiro todos os outros também, né? Então a gente acaba atingindo e atuando junto, lógico, com os nossos colegas da coloproctologia, colegas da parte urinária, que são os mais comuns, a lidar com isso, mas a gente está invadindo partes nervosas, como eu já falei, partes vasculares, a gente vai expandindo para áreas que são muito complexas, tá? Então, o colega que fica preocupado, como você falou, vai levar um negócio e ficou... Parece uma confrontação da aptidão técnica. Doutor, aqui está dizendo que tem... Aí é aquilo que eu também falei no começo, você pode ter um monte de outra coisa, você até pode ter endometriose. Quando tem uma endometriose desse tamanho, fica fácil para mim. Quando tem a pequenininha, também fica fácil, a gente não tem que se preocupar com essa pequenininha do ponto de vista cirúrgico. Tá? Não é se preocupar, não tem nada para fazer. E as pacientes que brigam com a Romilda, foi o doutor Fábio, ele não quer me operar. Eu estou lá para operar quem precisa, mas ela não tem necessidade de cirurgia naquele momento, daquela forma que ela pensa, porque elas ainda a gente guarda aquela sensação assim, tira tudo que vai resolver. A pessoa quer se livrar da dor. Se livrar da dor. Só que se livrar da dor, às vezes não. Aí é o problema que a gente tem relacionado às dores crônicas. Mas não é só a dor, doutor, é questão assim da qualidade de vida. Sim, não. A dor. Porque a dor é só uma desses. A dor da endometriose, eu digo, a dor que a gente tem é que a gente não depende simplesmente de uma ação para livrar a dor. A dor a gente livra em conjunto. Até, de novo, as endometrioses entram nesse conjunto de acolher, acalentar, que eu sei que a gente, às vezes é falho isso como médico, naquela parte técnica de atender, resolver, operar, horas de cirurgia, a gente faz a parte técnica. A gente recebe o paciente, a gente tenta acalentar, mas aquela coisa que é uma coisa mais constante, ela precisa de ajuda de outros profissionais que vêm junto. E a sua aula foi tão impecável, e nos pontos principais você olhou para Romilda, e agora eu estou morrendo de curiosidade. Porque assim, toda hora você fala Romilda, eu falo, meu Deus, mas qual é o abraço que você dá nessas mulheres? Podemos passar a bola? Como é que você faz isso? Gente, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É muito bom falar de endometriose. Eu falo que eu criei, junto com a Flávia, um filho que está crescendo e crescendo muito rápido, porque quando eu descobri endometriose, eu me senti um ET. Eu não tive acolhimento nenhum, a não ser do meu marido, da minha mãe e da família próxima. Então eu fui em busca. Tanto que o Dr. Fábio foi uma busca minha. Eu brinco com ele que eu falo, ele é meu. E assim, por que ele me olha? Porque na época, eu e a Flávia, nós tínhamos o mesmo objetivo de já montar algo que pudesse ajudar essas mulheres. Só que eu tive que fazer capacitação na Baixada, porque eu achava que eu era a única mulher na Baixada com endometriose, porque ninguém falava do assunto. Verdade. Era muito complicado. Isso há quanto tempo, Romilda? Isso, eu comecei sozinha lá em 2005, quando eu fui diagnosticada com uma possível endometriose. Até então não tinha se batido o martelo. E, logicamente, o doutor, eu fui para o Google. Pesquisei, só que eu ficava assustada com cada pesquisa que eu fazia. Eu só consegui fechar um diagnóstico em 2008. Foi quando aí, sim, não, fechou, é endometriose, é cirúrgico, é grave, corre, que é para ontem. Mas houve alguns contratempos aí no meio do caminho que fica para um outro momento. Eu acabei sendo levada para São Paulo, porque, não, São Paulo tem médico bom, tem tratamento, vamos fazer tudo de acordo com o protocolo. Eu fui, fiz tudo bonitinho de acordo com o protocolo, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. E assim, antes eu era hiper, ultra, mega tímida. Até a endometriose, você não ia conseguir tirar nada de mim. Da endometriose pra frente, eu virei um papagaio. Então, o que aconteceu? Tem que fazer ultrassonografia transvaginal com mapeamento em tal clínica. Eu chegava lá, primeiro eu ia conhecer a clínica. Quem é o médico? Eu fui conhecer o médico. Como é que faz? Tá fazendo em mim e eu tô perguntando. E sentindo dor, mas tô perguntando. Olha no monitor. Depois, o que a gente pode fazer? Fiz tudo o que tinha que fazer. Fui fazer a ressonância. Fui conhecer a clínica. Mesma coisa. Tanto que meu marido falou, nossa, mas não era 1 hora de ressonância? Você ficou 2 horas lá dentro. Eu já estava preocupada. Eu falei, filho, eu saí de lá perguntando tudo e mais um pouco. Ele falava, meu Deus, ainda bem que eu não entrei.
Quando eu voltei para o meu médico, que eu levei os exames, ele teve que me explicar tudo detalhadamente. Aí eu virei para ele e falei, tá, e agora, a partir de agora, como que faz? Como que eu descubro que uma outra mulher tem endometriose? Como que eu posso ajudar? Bom, ele ficou acho que uns 15 minutos me olhando, um pouco assim, assustado, pensando, não tô entendendo o que ela quer. Enfim, desci. Só que, lógico, eu passei alguns percalços, porque a gente fala pra você, o doutor sabe, fazer uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e mapeamento. Eu moro aqui na Baixada, você vai para São Paulo, leva mais ou menos 1h20. Você toma laxante 2 dias antes, você toma laxante no dia. Como que você faz para chegar em 1h20 sem ir ao banheiro? Sem contar que eu sentia cólicas horrorosas. Tanto que às vezes meu marido, tadinho, eu ia sempre do lado dele, e eu punha a mão na perna dele, e cada vez que me dava uma cólica, eu apertava a perna dele. Aí ele batia o carro. Não, ele respirava fundo, e ele delicadamente tirava a minha mão e falava, até que um dia ele me deu uma bolinha. Ele falou, você vai com essa bolinha? Porque aí você aperta a bolinha. Porque realmente eu tinha o hábito de apertar. Qualquer pessoa que estivesse do meu lado, qualquer contração que eu sentia fisgada, eu apertava a pessoa. Porque o doutor até falou, mas a gente tem muita fisgada aqui, vem do nada, de repente. E aí eu falei, quer saber? São as cólicas, eu falo. Eu com vou... a maior parte dos órgãos ocos, a sensibilidade é de cólica. Não é maior, é de cólica. Então a sensação da endometriose, a dor mais característica da endometriose, tem relação às cólicas, a dor que vem muito forte, vem muito aguda, a sensação de morte muitas vezes e vai embora. E vem sem aviso prévio. prévio. É a mesma sensação da menstruação e a do parto também, né? Só que então, a do parto é numa... Foi por empatia de você ter passado por isso e decidido ajudar e montar Decidimos ajudar a montar... montamos primeiro um grupo de apoio. Então, o que nós pensamos? Nós vamos montar um grupo, né? Fazer a captação dessas mulheres, que provavelmente deve ter aqui. Porque se eu achei a Flávia, porque eu brinco, né? Eu falo, eu achei a Flávia, eu acho mais alguém. E eu comecei no meu Facebook mesmo, particular, fazer essa captação. E algumas pessoas me criticaram muito, dizendo que eu estava ficando maluca, que era um absurdo, porque eu estava me expondo para o mundo através de uma rede social e que era loucura total. Sem contar que, assim, eu buscava delas, porque eu descobri a minha endometriose tendo relação sexual e dores insuportáveis de... Só que mulher, ela tem um defeito. Ela guarda, ela não fala, ela não demonstra, porque ela tem vergonha. Então chegou uma hora... E o meu marido é uma pessoa inteligentíssima. Ele começou a observar o meu rosto e ele começou a perceber que alguma coisa tinha errado. Então chegou um momento que ele sentou e falou assim, vamos conversar? Eu falei, vamos. O que acontece? Eu falei, eu tenho dores insuportáveis e eu não estou entendendo. Ele falou, ótimo, então vamos buscar o que está acontecendo. Porque tem algo errado. Foi aí que eu fui na ginecologista e ela falou, pode ser endometriose. Você deve ter focos na vagina. Então isso aí é complicado mesmo e dói bastante. E foi realmente o que eu descobri. Aí eu brinquei com ela, eu falei, então agora o que eu faço? Eu não tenho mais relação com ele, eu evito. Ela falou, então esse aí é um outro caso que nós vamos estudar juntas e a gente vai procurar na época, falava-se, né, em terapia de casais. E vamos partir para esse fundo. Eu falei, nossa, gente, é muito sofrimento. Eu vou buscar a mulher que passa por isso. Mas para chegar nessas mulheres, você tem que se abrir. Você tem que contar. Você sente dor na relação sexual? Você tem muita cólica? E eu costumo falar para elas que não é uma cólica, gente, é uma dor. Porque ela vem do nada, ela te detona. Eu cansei de cair na rua, de sentar e ficar. E aquela fisgada de eu olhar e falar, misericórdia, gente, eu não posso continuar passando por isso. Então vamos buscar. E fui buscar. Então nosso grupinho começou com 5 mulheres, depois foi para 25, e aí a coisa aumentou estrondosamente. E eu falei, aí eu sou... Olha, para falar a verdade, eu nem, como é rede social, o Facebook tem bastante, sim, o Instagram tem bastante, mas eu montei um WhatsApp em cada cidade. Olha. Eu tenho um grupo de WhatsApp, então a gente tem cidade com 100, 120. A menor cidade que eu tenho, até porque a gente não conseguiu ir até lá ainda, é Peruíbe, que eu só tenho 15 mulheres. Mas isso é já, assim, que sabe que tem endometriose e busca tratamento. Então, na verdade, a gente não sabe quantas mulheres ainda possa ser que tenham por aí, a gente não sabe, né? Não, é importante falar que elas andam toda a Baixada, elas andam todos os 9 municípios e até fogem de algum dos 9 de vez em quando, dando informação, dando treinamento, dando suporte à parte mais básica da saúde. Então, é suporte para as pessoas que têm contato. A assistente social, não, a primeira vigilante da saúde, como é que chama? Esqueci.
que vai na comunidade e elas fazem treinamento para... Nós treinamos na área da saúde, das UBSs, aquelas moças que chamam de... Ai, meu Deus, falhou agora. Eu sei que são aquelas equipes que vão nas casas, ver dengue, as vigilantes sanitárias, agentes sanitários. E agora são agentes de saúde. Isso. Então, o nome agora. A cidade de Praia Grande de Cubatão, Praia Grande, melhor, claro, a gente conseguiu falar com elas e tentar dar um treinamento, uma capacitação, porque elas são linha direta. Elas vão na casa, ela consegue às vezes ver que a pessoa tem algum problema, e aí encaminha para a UBS. Então nós fizemos praticamente todas as UBSs, os AFAs, para que esses médicos e até mesmo a recepção tenham esse olhar diferenciado quando a mulher reclamar que chegou com cólica. Porque eu falo, gente, não é uma cólica que você toma Buscopan e daqui a pouco passa. É uma dor que vai se intensificando. E as ações delas também, dessas informações, criando prospectos, folhetos de estar à disposição para qualquer um que esteja no pronto-socorro até poder ligar aquilo que ela está sentindo e poder falar com alguém. Que seja o agente de saúde, porque querendo ou não, o agente de saúde cuida da dengue, mas ela cuida da paciente que está lá. Hoje em dia, quem não está fazendo, por exemplo, pré-natal, o agente da saúde vai lá e capta essa paciente. Quem está lá em casa, fechado no quarto, a agente de saúde que tenha cuidado, ela pode fazer isso. E como isso daí acomete indiscriminadamente qualquer faixa social, não é a mais rica ou mais pobre, são acometidas de endometriose da mesma forma. Esse trabalho do agente de saúde, principalmente na Praia Grande, eu prestei atenção mais na época da Covid, quando eles divulgavam na Baixada Santista o índice de mortes. E eu fiquei assim um pouco assustada, no bom sentido, de que o município que tinha menos mortes, mas muito significativamente menor, era Praia Grande. E eu fui atrás, eu também compartilho, somos parecidas no nome e na curiosidade, fui atrás e eu descobri que exatamente através dos agentes de saúde, eles detectavam a Covid imediatamente, encaminhavam e as pessoas tinham um tratamento tempestivo e escapavam da morte. Quer dizer, e já aparecendo nos índices, quer dizer, os agentes de saúde são isso muito importantes. Se você pudesse elencar em itens, de uma forma didática, assim como o professor aqui nos brindou, quais seriam os pontos principais de ação que você se capacitou e que tem realmente uma influência nesse amparo, nesse aconselhamento e nesse encaminhamento das suas assistidas, pacientes? Nós tratamos algumas como assistidas, porque a gente dá toda a orientação para elas, acolhimento, e tem as assistidas que são contribuintes da associação. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, a gente acolhe, a gente abraça, a gente beija, a gente fala, você não está só. Você tem tratamento para você, vamos buscar. Então, o primeiro passo é acolher, é ouvi-las, né, o que elas têm, porque com a gente elas se abrem muito mais, elas conversam, elas contam coisas que elas não falariam nem com o médico, que às vezes eu falo, precisa falar com o médico. Então, a gente, primeiro, esse passo, acolhemos, ouvimos, que como eu falei para você, era total a minha função de entrar em contato com todas elas, de ouvir o que elas têm para dizer, conversar, dar apoio, dizer para ela que ela não está sozinha, que ela pode me procurar a qualquer momento, e encaminham ela para fazer uma anamnese com a assistente social, que aí a assistente social vai entrar no âmbito de ver como que está aquela paciente dentro da residência, se ela faz tratamento, se não faz, com quem, se já operou ou não, né? E após isso, a gente busca ver, antes de encaminhá-la para os doutores, a gente tenta encaminhar para uma fisioterapia pélvica, para elas já começarem a movimentar a pelvis. Tem a orientação nutricional, temos psicólogas com gente, tanto presencial quanto online. Primeira coisa é isso, é tentar já encaminhar elas para psicóloga, para elas terem aí um profissional para estar orientando a elas e direcionando o caminho que elas vão percorrer. Só que assim, a gente não encaminha e larga. Tanto que a gente fica brava quando elas falam, eu não preciso mais de vocês, que acontece muito, operou, acha que tá tudo bem, acabou, tchau, vou embora. Eu falo, gente, o tratamento continua. Então a gente tem as portas abertas da associação para elas irem lá, conversar. Tem daquelas que a gente vê. Com isso, elas dão boa parte realmente do direcionamento do tratamento, da orientação do tratamento. Isso que elas fazem, a gente falou um pouquinho aqui, mas o tratamento da endometriose não é
por incrível que pareça, não cabe dentro das programas de ação nem da rede pública nem da rede privada. Tá? Mesmo planos de saúde, plano de saúde que eu vou chamar de plano de saúde de melhor qualidade, talvez eles tenham mais dificuldade de tratar a endometriose, porque a endometriose está escondida no meio dessas coisas todas. Elas passam como outras doenças, elas passam como, às vezes nem passam como um diagnóstico, e aí com as ações delas, tanto aqui a nível local, mas elas também estimulam a nível nacional outras associações de endomulheres a criar fluxos de tratamento dentro da própria rede que tem. Rede pública, essa é a principal, rede privada, o que é? Na Saúde de Santos, ela através do apoio da prefeitura, da vereadora doutora Alda Cleide, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem. Eu ia chegar lá exatamente para poder a gente ampliar, porque assim, nós começamos, como eu falei, com um grupo, mas junto com o Dr. Fábio, o Dr. Guilherme, a gente viu que para nós conseguirmos políticas públicas, ampliar esse leque e abrir e adentrar a rede básica de saúde, tinha que virar uma associação, tinha que ser registrada, CNPJ, médicos técnicos acompanhando. Então nós fizemos essa parte de montar a associação, registrar bonitinho. Assim que elas viraram a associação, elas conseguiram ter aí outro impacto para poder então, aí nós conversamos. Se apresentar na representatividade. Isso, poder ir numa secretaria, prefeitura, falar, reclamar, falar, olha, a cidade é assim, precisa disso. Temos os médicos técnicos, o Dr. Fábio e o Dr. Guilherme, hoje tem até mais, tem a doutora Renata, tem a doutora Sinira, que é a chefe da fisioterapia pélvica. Então, com isso, nós buscamos políticas públicas. Eu vou dizer que eu fui um pouco relutante em questão da política, porque eu já havia buscado, que eu tenho contato com deputados da região, vereadores, e eles não entendiam o que eu falava. Então, assim, não, vamos solucionar, vamos resolver, vou te ajudar. Só que ficou nisso durante anos. A Romilda não tinha espaço. Agora a associação, como associação, ela tem outro impacto, porque ela carrega realmente o nome da endometriose, carrega o conhecimento que ela foi adquirindo aí através, primeiro dos fluxos mesmo, dos números, né, da necessidade de capacitação, de entender que nem todo mundo precisa de cirurgia, nem todo mundo precisa de um tratamento às vezes nem complexo. Tá? E que a multiprofissionalidade é necessária para tudo isso, porque quando a gente briga hoje na saúde pública, a gente tem hoje o centro de referência aqui em Santos por causa desse projeto como um todo de assistência à saúde da mulher com endometriose, e o centro de saúde, o centro dos estivadores é um centro cirúrgico, né? Então é um centro de uma das partes disso daí, e a gente ainda está na briga de conseguir fazer todas as partes desse molde que a gente falou. Aqui em Santos tem um pouquinho, na Praia Grande às vezes não tem, em São Vicente tem, aqui em Santos é onde a gente está mais, né, onde a gente vive, e o Dr. Guilherme é o que faz a assistência, ele é da assistência pública, eu sou o que recebo dentro dos estivadores, e o nosso grupo como um todo, que conta com a minha esposa, né, que fala da filha, né, é por isso que eu falei, nós hoje, eu posso dizer que a equipe está crescendo, a equipe é grande, mas para chegar nesse ponto, eu fui candidata também a vereadora na época da cidade de São Vicente, então eu aprendi muito a questão política. Não ganhei, claro, porque existem aí, a gente vai aprendendo também que tem umas questões que hoje eu já estou montando um outro grupo com uma outra amiga, que é a questão da sororidade da mulher, né? Sim. E que mulher, ela acaba que, desculpa meninos, mas a gente na mão dos homens dentro da política é cota. Você pode ser perfeita, maravilhosa, ter um público imenso, ele não vai deixar você ganhar. Os seus votos vão para tal candidato. Você já viu alguém que tem poder querer dividir? Então, aí decidimos vir buscar a Audrey. Conversamos com ela, sabe, eu cheguei lá bem séria, bem relutante, olhando muito ela dos pés à cabeça. Jogamos o assunto para ela, percebemos que ela também não entendia, não conhecia, mas ela falou, não, eu vou abraçar a causa. Não posso prometer nada. O que eu gosto que eu falo que eu gosto do político é isso, não promete aquilo que você não vai cumprir ou que você acha que não vai. Então ela foi bem clara, não conheço, vou pesquisar, mas eu vou abraçar a causa com vocês e vocês vão me ajudar a conhecer a doença e entender o que eu estou fazendo, o que eu estou lutando. Mas vamos lá, políticas públicas, o que vocês querem?
Aí eu falei, nós queremos exatamente isso, políticas públicas. Uma lei que exija que os médicos e a atenção básica dê atenção para essas mulheres, tenha tratamento, cirurgia e que elas parem de sofrer. Uma das leis que ela criou foi a lei da informação, que é o que a gente está fazendo aqui, a lei da informação. Então, Perfeito. é uma vez por ano, tem um Uma vez por ano, tem um treinamento de todas as unidades de saúde, obrigatória, faz parte de uma lei. Então, normalmente é o Guilherme que vai fazer essa ação nos médicos, na ginecologia, mas em outros médicos também, para informar sobre essas coisas que a gente falou aqui. Aí tem a lei do próprio centro de referência de cirurgia. Então, o centro de referência estabelecido dentro dos estivadores é uma lei, então também isso garante atenção gratuita a todo mundo. A dificuldade nossa é ampliar, que as pessoas tenham mais acesso, mais pessoas tenham acesso. E lá no estivador foi legal que a gente conseguiu fazer um centro realmente em que, do ponto de vista de cirurgia, a gente não perde para nenhum outro centro. Tem as dificuldades de qualquer centro público, mas tem as vantagens de ter todas as coisas que a gente se sente em condição de atender as mulheres. Faz cirurgias complexas, de complexidade grande, com todos os tipos de atendimento que precisa. Levamos lá também cirurgiões coloproctológicos conosco, então fazemos cirurgias com ressecções de intestino para os casos que precisam, ressecções de lesão de bexiga para as pessoas que precisam. Então é bem completo isso, e elas acabam sempre monitorando as moças que vão passando por lá, porque muitas vezes as pacientes têm insegurança mesmo, será que eles vão me tratar direito? Porque eu eventualmente já passei em cirurgia e tal, e não foi bem, então elas dão também esse acolhimento na parte de pós-operatório, de saber, muitas pacientes em pós-operatório têm muita dúvida, será que o que eu estou sentindo é normal, será que o que agora está bom, agora eu vou ficar bem, não sei o quê. Então a gente tem com elas essa região, a segunda parte do tratamento, que é receber de volta essas moças para ela. E elas continuam brigando, para que os outros municípios da Baixada também façam todo esse fluxo necessário para que não seja só um tratamento. Como a gente falou da cronicidade da doença, a gente precisa de várias ações, né? Ações que às vezes não são caras, né? Um município que tem investimento de milhões, fazer um grupo de psicologia, de nutrição, de fisioterapia, não é tão custoso quando comparado com um centro cirúrgico com equipamentos caros. Então, isso já dá um bom acesso para elas e dá uma boa tranquilidade, amenizar as dores, ajuda muito isso. Então, as políticas públicas podem investir pouco para ter muito resultado. Eu falo para elas, desculpa, eu falo assim, o investimento que eles fazem antes, se todo o município investisse em cuidar da mulher, dar essa atenção, cuidar dela no pós-cirúrgico, porque o que a gente está lutando agora é que todas as cidades cuidem das suas mulheres no pós-cirúrgico, porque às vezes não tem como elas voltarem para Santos para ter esse cuidado. Porque Santos é como se fosse um polo e recebe toda a região. Inclusive já recebemos até pacientes do Vale do Ribeira, que não é da nossa, alçada, mas a gente trouxe. Vai receber. Tem os fluxos, né, através da diretoria do Estado. A diretoria ela é dividida. Santos é DRS4 e tem aí Vale do Ribeira, se não me falha a memória, é DRS5, DRS12. Então, assim, elas são regionalizadas e elas entram via CROSS no nosso sistema para entrar na fila da cirurgia, mas é dessa forma que anda. Então, os municípios da Baixada, os 9 municípios, são direcionados através CROSS, tem vagas, não sei efetivamente, e é bom que assim, é descentralizado, eu não posso escolher, eu vou operar você, não vou operar sim. Vai entrar todo mundo, a gente categoriza, vê qual que é a cirurgia, coloca num dia cirúrgico e todas acontecem. Nós temos mais 2 minutinhos só, e eu quero dar para você, Romilda, porque eu queria que você fechasse o programa dizendo como as pessoas chegam na Endo Mulheres. Eu pesquisei tudo de você,
Tá muito fácil no Google. Achei até uma foto sua e botei na chamada do nosso programa. Que nós tínhamos intenção de fazer ao vivo, mas não deu certo. Mas quem sabe da próxima vez. É isso que eu falo, exato. Então eu queria fechar o programa com você, para você dizer para as mulheres que elas não estão sozinhas, como você já disse também, e como é que faz para chegar em você. A associação, ela tem um espaço físico, graças a Deus a gente conseguiu esse espaço, né, diante de algumas pessoas. Fica dentro da Igreja Batista de Santos, na Praça João Pessoa, número 11, e tem atendimento de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 14 às 16. Praça José Bonifácio. Praça José Bonifácio, desculpa. João Pessoa, não. João Pessoa é a rua, João Pessoa, é a praça. E nós temos o Instagram, o Facebook, os WhatsApps. Tem o meu WhatsApp que é pessoal, porém eu já tenho usado tanto ele e deixou de ser privado. Começou a se expor? Então assim, pode entrar em contato comigo no 013 991 67 5050 ou através da página mesmo da Associação Endomulheres Baixada Santista ou o Instagram, @endomulheresbs.oficial. Então vai ter sempre ou a Flávia, que é a presidente ali, com outro número atendendo, ou a Romilda, que atende. E procurem, busquem, vão na associação. A associação, ela está aberta com cursos de geração de renda para mulheres que pararam de trabalhar, não podem trabalhar devido à dor. Então elas podem fazer um crochê, um bordado, vender as suas obras e ganhar o seu dinheiro. Nós temos, como eu falei, a psicóloga, a nutricionista, são todas acessíveis. Tem algumas que têm valor, mas são valores simbólicos. Temos os nossos médicos que a gente orienta como chegar neles. Temos parceria com eles para ver a questão de valores. Então a associação encaminha. A Uniluz também é uma parceira na questão da fisioterapia pélvica, mas nós temos uma fisioterapeuta dentro da associação que atende, que faz a fisioterapia. Temos parceria com a doutora Sinira para fazer pilates, porque é muito bom vocês realmente... Eu vou falar, meninas, não fiquem com medo. Eu tô com dor. Eu também sinto dor ainda, porém eu vou pro Pilates. E lá eu esqueço que eu estou com dor. Quando eu saio de lá, eu falo, pena que acabou. Então, assim, tem que se movimentar, tem que se exercitar. A associação também tem o projeto Endoteens. São projetos que eu, como pedagoga, ou a Flávia, vamos às escolas falar de endometriose para os adolescentes, para que eles já comecem a entender o que é, porque muitas vezes o adolescente tem, e inicia ali um tratamento. E tá vindo aí um projeto novo, é o Endodance Brasil. A Flávia está à frente desse projeto, conversando ali, tentando fechar uma parceria com uma professora, que vai fazer tipo flash mob. Então, assim, danças aleatórias, movimentos aleatórios. Você não precisa aprender, não precisa saber dançar físico, né? nada. Basta você ir, ela vai ali conversar e você vai se mexer. Deixa feliz. Então, assim, ela vai tocar música, você vai dançar do seu jeito. O que importa é isso, é você se movimentar, você se mexer. Se souber dançar, ótimo, vai dançar. Vergonha não interessa. E esqueçam vergonha, gente, porque eu vou falar, o ano passado eu conheci na Praia Grande, nós fizemos uma caminhada, endocaminhada na Praia Grande, e quem liderou praticamente foram 60 idosas. Elas dançam. E eu parada, porque eu estava com dor. Você passando vergonha, elas nem aí. E aí elas fizeram assim, vamos menina! E me puxaram pelo braço e eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu vou ter que dançar mesmo sem poder. E eu percebi, que eu brinco com elas, eu falo, eu gosto de dançar. E eu descobri na dança que a dança fazia com que a minha dor eliminasse, ou pelo menos reduzisse. Então eu ficava sempre conversando com a Flávia, a gente precisa se mexer, precisa fazer elas se movimentarem. Então, gente, não é difícil. Nos procurem. Obrigada a vocês dois, brilhantes todos dois. Obrigada cada a um na vocês. sua área e complementando um trabalho do outro. E obrigada pelos meus parceiros queridos, Carolina, que está abandonando a gente, indo para Portugal. Mas a gente vai continuar com ela, que ela vai vir nessa tela aqui maravilhosa. Se Deus quiser. E vai trazer muita gente bacana de lá da Europa.
com algumas novidades aí, quem sabe dizendo que o Brasil é um país que melhor lida com a endometriose. Portugal tem um grupo de endometriose. Opa, depois você me coloca depois eu vou ver qual a cidade lá e eu te falo. Tem. Mas o Brasil, ele é referência em medicina em muitos países, assim, frente a muitas áreas. Então, assim, a gente tem profissionais bons. Eu acho que o que falta, de fato, é a questão da informação. Inclusive, eu quis trazer, tomar um minutinho só, esse assunto foi até por uma sugestão minha da gente pautar a endometriose, porque dia 7 de maio foi o dia da luta internacional contra a endometriose. E essas datas, elas são importantes de serem trazidas, porque gera reflexão e gera o debate, o esclarecimento, e assim, precisamos trazer temas como esse para que as pessoas possam se alimentar de conhecimento, de informação nas redes, e não apenas só daquilo que é supérfluo, né? A gente precisa saber. E tem o Março Amarelo, de 1 a 30. No mês de março a gente tem as caminhadas, tem bastante ações também para ressaltar a endometriose. Importante. A associação ela não para, eu não paro, nós não paramos de forma alguma. Eu até preciso, eu estava falando aqui para ele que eu preciso dar uma pausa, porque eu não consigo respeitar nem o horário. Então, meninas, a Romilda vai começar a respeitar os horários da associação. Nós ficamos por aqui e último sábado de junho a gente vai trazer mais saúde para você. Doenças do trabalho, síndrome de burnout. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Até.